magia. Se você, assim como eu, também é mãe atípica, essa live é para você. O tema da live de hoje é Cuidar de Quem Cuida, parte 2. Na primeira, falamos sobre rede de apoio, sobre autocuidado, falamos bastante com a sociedade no geral sobre como ser rede de apoio. E hoje o bate-papo vai ser mais voltado para você, mãe, você cuidador. E para conversar com a gente sobre esse tema, tenho o prazer de convidar novamente a nossa querida Ana Celeste Pitiá, psicóloga clínica. Vou chamar ela aqui agora, pessoal. Quem puder estar compartilhando a live com alguma mãe atípica, vai ser bem legal. Vou chamar a Ana. Vai compartilhando. Ué, só um momento, gente. Tô chamando a Ana aqui, demora um pouquinho às vezes. Tá certo agora. Bom dia, Cris. Bom dia, Ana. Bom dia. Tudo bem? Você quer se apresentar para quem ainda não te conhece? Sim. Então, bom dia, Gabi. Obrigada pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar, né, sobre esse cuidar de quem cuida. Eu sou Ana Celeste, psicóloga, né? Nós já tivemos aí uma experiência juntas, né? Aí no cuidado com famílias, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Atendo online, né? Faço orientação de famílias e atendo individual, né? Também casos psiquiátricos e faço atendimentos domiciliares também. E estamos aqui para conversar sobre esse tema, né? De cuidar de quem cuida, especialmente sobre as mães atípicas, né? Que é o nosso tema aqui de longas datas, né? Isso, legal. Eu queria já avisar para quem começou a assistir, para ficar até o final, que a gente vai ter uma surpresinha, né, Ana? Que a Ana vai Sim, disponibilizar um negócio bem legal, vai oferecer um negócio legal pra gente, para as mães atípicas. E quem estiver assistindo puder compartilhar para uma mãe atípica, vai ser bem legal. Então, verdade. vou começar com as perguntas, Ana. A gente já tinha falado um pouco sobre isso na outra live, mas vamos voltar nesse assunto. Como podemos formar nossa rede de apoio? Como nós, como mãe, podemos formar nossa rede de apoio? Tem alguma dica? Então, Gabi, essa questão da rede de apoio, né, ela está muito voltada para os próximos, né? Acho que, assim, especialmente a quem está mais próximo da mãe, né? Seja ali a família, ou a família de sangue, se a mãe tiver com as pessoas da família de sangue ali próximos, seja marido, seja mãe, pai, tios, irmãos, né, pessoas ali que possam fazer essa rede, dar esse suporte, né, seja amigos próximos, vizinhos, né, pessoas que ela tenha conseguido constituir ali aquele vínculo de afinidade, né? E especialmente um vínculo em que o outro que não está naquela situação atípica, né? Que a mãe está com o seu filho em situação ali passando por muitas dificuldades, né? E tenha a sensibilidade e que possa ter a disponibilidade de alguma maneira, se manter próximo daquela pessoa, né? Então, acho que a dica maior é a abertura da própria pessoa que está na situação, também pedir esse apoio, pedir ajuda, prestar atenção de quem está próximo dela, em que ela possa é, pedir essa mão, né? Segurar nessa mão. Às vezes não é muita gente, às vezes é uma pessoa, duas, né?
mas o importante é que ela possa prestar atenção nisso, né? Estamos aqui nos referindo às mães, né? Porque é o nosso foco aqui, nosso olhar, né? Mas Uhum, aquele que está cuidando da criança com dificuldades especiais, né? Aí. sim, verdade. Às vezes uma vizinha, às vezes uma amiga, às vezes, né, alguém que está próximo que tem essa sensibilidade, a gente pode pedir esse apoio, né? É. E quais são os principais sinais de esgotamento emocional em nós cuidadoras? Olha, na minha experiência assim de escuta, né, das mães, o que a gente começa a observar é que sinal de irritabilidade, né, muita cansaço, exaustão mesmo, né? Isso em decorrências de noite mal dormida, por conta dessa sobrecarga, muitas vezes, né, de estar sem ter esse suporte, pela própria condição de precisar ter que lidar com as reações do filho, né, ou da filha, né, porque muitas vezes essa desorganização causada pelo próprio quadro psicopatológico do filho ou da filha, existem reações que precisam ser manejadas e que são reações muito fora, assim, vamos dizer, do padrão de funcionamento de qualquer filho, porque numa relação da criação da mãe, do pai com o filho, né, da criação de uma formação de um filho, de uma criança e tal, vão ter momentos de tensão, vão ter momentos de desavenças, de conflitos. Isso vai existir em qualquer educação, né? Sendo filhos típicos ou atípicos, isso vai existir. A grande questão é que no desenvolvimento do filho atípico existem desorganizações neurofisiológicas, né, neurofisiopatológicas, que vão dar outra condição de reações, que isso também desorganiza a própria forma da mãe ou do pai ou daquele que está lidando com a criança também lidar com aquilo, porque é, a forma como o filho reage a qualquer tipo de situação da própria educação, né, da própria formação que se dá, é algo que deixa nós mães impactadas, né? A gente não tem uma, uma receita. Como é que se cria um filho, né? Como é que se faz, tá, tá, tá. Especialmente o filho atípico, né? Que vem com questões que exige ainda mais um aprendizado maior da parte da mãe de como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com essa reação de que ele está me agredindo? Como é que eu faço com essa reação que ele me mordeu? Como é que eu faço com a reação que ele está muito irritado que eu não estou entendendo o que está acontecendo? Ele está quebrando coisa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, Sim, poxa, e aí? E aí, esse filho ele precisa de uma rede de suporte terapêutico que também é oriundo de várias áreas. Área médica, área psicológica, área fono, né? Área fisioterapêutica. Então, assim, são várias, pedagógica, psicopedagógica. Então, é uma complexidade que lida essa mãe e que ela se vê perdida no meio disso. sim, Então, como é que eu vou lidar com essa reação desse filho? Não sei. E com isso, o que, que acaba acontecendo? Ela sai dela, porque, claro, o filho exige muito da gente, né? Ela fica preocupada, como é que eu vou cuidar dele? Ela quer oferecer o melhor para esse filho, e com isso ela vai numa carga de exaustão que ela não percebe. Quando vê, já está no topo. Então, assim, muitas vezes ela deixa de ver questões próprias. Então, assim, o que está acontecendo comigo?
E aí, quando ela vê, ela se confunde com aquele quadro, então vem sinais de depressão, né, irritabilidade, desconcentração, desorganização da própria vida, né, reações, às vezes, exacerbada com o próprio filho, que depois gera uma culpa, né, de, ai, por que que eu fiz isso, ai, aquela coisa, e ela não tem espaço para falar sobre isso, e com isso ela vai deprime, né, e esquece dela, e, bom, enfim, existem diversos níveis aí de situações em que a pessoa pode, né, assim, desde um grau de que ela consegue reverter isso de alguma maneira, porque a vida é sábia, né? E as coisas vão se processando até a necessidade dela ter, inclusive, um atendimento psiquiátrico pessoal para poder, né, ela dar conta daquilo porque ela adoece, ela pode adoecer mesmo, né, Sim. desenvolver, né, ou o próprio quadro já desenvolve ali algo que era o estopim de alguma situação que já estava para acontecer, e nesse todo esse quadro aí, essa mãe pode desenvolver uma depressão severa, né? Algo assim que a deixa muitas vezes até incapacitada para a sua própria vida, assim, no caso, né? Desenvolver a Sim. própria vida. E normalmente é ela que tá sozinha atrás, às vezes o pai tá ali, mas não tá, né? De fato, tá junto, mas não ajuda, a mãe sempre tá. Além de tudo, assim, é muito difícil conseguir todas essas terapias que o autista precisa, conseguir Exatamente. uma escola que dê certo, conseguir monitor quando consegue ir para a escola regular. Então, É, além da sobrecarga de cuidar sozinha em casa, ter que ir atrás das coisas sozinha, realmente é muito difícil manter uma saúde mental ali, né? É uma muito situação difícil. bem tensa mesmo, É, realmente. a Fora gente a não culpa, como tem, você né? falou. A culpa também. Porque às vezes você tá indo por um caminho, você pensa, ah, meu filho não tá melhorando por esse caminho, a culpa é minha, eu que não deveria ter ido pro outro lado. Né? Deveria ter tentado outra opção, outro remédio, outro médico. É. O E que eu como tô lidar com essa fazendo, culpa né? também? Sim, Aí fala assim, o que eu tô fazendo que não tá dando certo? Então, assim, sim, ela sempre acha acha que é muitas nossa vezes, culpa. mãe, né? Assim, É, aí é uma coisa de perfil mãe, né? Assim, quando alguma coisa dá errado com o filho, ela vem naquela questão, mas o que que eu deixei de fazer que causou esse tipo de reação? Aonde que eu errei? Aquela pergunta clássica que a mãe fala. O que verdade. eu Isso é de errei, mãe, né? né? É de mãe, né? Perfil de Nasce a mãe, mãe, nasce a assim. culpa junto, sempre. Nasce a mãe, nasce o filho, nasce a É, mãe é e verdade. nasceu o conflito com o filho, uma situação com a mãe, nasce essa culpa de que assim, ai meu Deus, onde eu errei, o que que eu fiz, tal. Então assim, como lidar com isso, né? Primeiramente é pensar de que assim, apesar de mães, né? Antes de ser mães, na verdade, somos mulheres e pessoas que tem limites, né? E erram Tá, também, às vezes. e assim, faz aquilo que está ao alcance. Então, assim, falamos agora há pouco dessa condição por exemplo, não termos ainda políticas públicas que é, dê esse suporte, especialmente no desenvolvimento infantil, nas escolas. Sim, Então, assim, para se conseguir algo que é direito, que é lei, que é, por exemplo, o auxiliar, né, na escola, nossa senhora, que luta, você sabe disso, né? sim. Aí tem que entrar com ação, tem que entrar com isso, nanã, com aquilo. E olha lá, né, assim, ainda o número limitado que consegue mesmo com essas ações. E também tem Infelizmente. casos de autistas, mesmo assim, independente da situação da escola, que não conseguem ir para a escola também. Assim Não como o meu, não consegue ir para a consegue, escola regular. não Então tem consegue para a ainda tem escola mais isso, regular. a tentativa frustrada da inclusão escolar, né? Que eu passei também por Exatamente. isso.
E até E você que enxergar que seu filho não tem essa possibilidade. E quando você enxerga, é tudo muito pesado. E outra, mesmo a questão da política pública, né, que além de não ter ainda esse arcabouço que dê conta da questão da inclusão da criança com deficiência ou com autismo, né, transtorno que for, na escola regular, não dá conta dessas situações especiais de que existem crianças que realmente elas Não não vão dar consegue. conta da escola regular. E aí não existe a Escola contrapartida que seria especializada. que Para a ir todos escola os dias, especializada, a entendeu? instituição especializada ali para poder dar conta do desenvolvimento infantil dessa criança especial. Exatamente. Porque daí precisa ter esse desenvolvimento pensando nesse ser que né, vai ser lá adiante. Uma escola regular, para que ela existe, né? Ela vai desenvolvendo aquele ser para que ela um dia ela saia daquela condição da escola, escolha uma profissão, alguma coisa, alguma linha e vá seguir a vida dela. Ela tem ali minimamente a formação do ensino médio, vamos dizer assim, e ganhe a vida a inserção no mercado. E a criança especial, como é que faz? E as instituições que mínimas que a gente tem de opção que dão conta disso, dão conta ali de um certo apoio, como é que dá conta desse ser inserido socialmente? Como é? Porque eles têm eles têm habilidades diferentes daqueles que é, não têm a condição que eles têm. Mas eles Sim. vão ter. Eles vão ter. A gente precisa. Falta instituições para adultos, né, também, autistas. Exatamente. Para, às vezes, ensinar a fazer um artesanato, ensinar a fazer algo. Às vezes eles não vão se alfabetizar, mas vão conseguir fazer alguma coisa que eles vão se sentir pessoas, né? Vão se sentir úteis para a Exato. sociedade, vão se sentir. Dentro daquele processo, daquilo que é desenvolvido, né? Ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele Sim. vai conseguir, né? E como não Então, tem esses lugares, as instituições que são para ajudar as crianças, no caso autistas até certa idade, acabam ficando sobrecarregados porque vão tirar esses autistas ou essas pessoas especiais e vão por onde? Né? Já então, estão acostumados a ter esse lugar, vão para onde? Né? Teria que exato. ter certa idade, não conseguiu alfabetizar, vamos pôr em um lugar lá para os especiais adultos que vão ensinar um artesanato, ou música, instrumento. Cada um tem seu hiperfoco, cada um tem seu E, gosto, cada um, né? exato. E usar isso para ajudar. Mas não existe. E não é pensado, né, Gabi? Eu acho que assim, eu acho que não é pensado assim, e eu acho que não é culpa também. Eu acho que a gente não pode pensar aqui em termos de, isso é culpa da instituição, isso é culpa de não sei o quê. Não. Não, não acho que é da Mas eu acho que é uma instituição. mentalidade que, assim, não existe uma mentalidade preparada para que, por exemplo, essa pessoa que se institucionalizou e que teve ali né, exista esse Ou pensamento depois. de que ela ali seja preparada Sim, para fora dali e para uma autonomia possível para inserir na além sociedade. dos seus pais, né, da Sim, sua mãe e tal, porque não é assim que, por exemplo, com capenga do jeito que é e tudo mais, mas a escola regular vai nessa direção, não é? Vai nessa direção de que, assim, os alunos que passam por ali, eles precisam seguir a vida dele, fazer um Enem, fazer um vestibular, fazer não sei o que lá, ir para uma profissão, um curso técnico e tal, conseguir uma profissão, se inserir, na fazer, tarará. faculdade. O pensamento é esse. E Sim. para as crianças especiais, qual é a mentalidade? Eles não É, têm uma programação para o futuro para eles. Não tem. não tem um pensamento.
né? Não se tem esse pensamento de que pessoas que tenham limitações neurológicas, psiquiátricas, emocionais, extremas e Beijinho tal, pode. como que elas vão, como é que vai Beijinho ser? pode. Que tem uma dependência da mãe, da família, de tudo mais. Como é? Qual é a lógica do processo de tratamento dessas pessoas? É tratar, fazer tal, desenvolver as habilidades e tal. Eu não sei se tô sendo. Eu estou olhando além, sabe? Assim, além. Não que o Sim, que sim, tem não tá ruim. seja algo que já ajude, mas Sim, porque assim, eles não como tiram, é porque, que vai ser então, depois? tem que ter uma continuidade, né? Como é Que que essas continue, pessoas que continue tendo a parte da saúde, né? Tipo, físio, se precisar, TO, psico, né? Mas a parte da que vai educação já não, precisar talvez sempre, não precisaria mais, né? que vai Ou seria precisar trabalhado sempre, em né? outra, ou de outra forma, né? Que Tipo, vai junto com a precisar música. sempre, mas assim, a sociedade, assim, nós, né, assim, nossa mentalidade está preparada para que tenha cada vez mais pessoas incluídas que tenham dificuldade num ambiente que nós vivemos, né? Então, Assim, eu acho que não. um impacto, vamos pensar assim, uma coisa, uma função simples, entre aspas, assim, num supermercado, por exemplo, um empacotador, que é uma coisa que exige ali um movimento mais simples e tudo mais. Então, nós estamos preparados, nós, eu me incluo, porque a sociedade somos todos nós, né? A ter uma pessoa ali bem diferente, e muitas vezes pode ser não verbal, andar diferente, falar de maneira diferente, se dirigir a um cliente assim, sei lá, andando de forma diferente, chega assim, Bruscamente, às vezes, brusca, né? assim, e não vai agredir nem nada, mas assim, vai chegar lá, vai. Estamos preparados para isso? Ou todo mundo já fica assim, ai, nossa, Com tá, certeza tá em assusta as crise, pessoas. tá em É, crise, tá em crise, não podemos ter isso aqui. Ai, meu Deus, não é assim. mas eu acho que se começasse a ter e as pessoas conhecerem e vendo, isso ia diminuindo. Falta essa Claro, iniciativa, né? Eu acho exatamente. que falta a Já temos iniciativa. muitas coisas acontecendo, graças a Deus. Né? Já vemos, eu falei supermercado, por exemplo, você já vê muitas pessoas com deficiência em supermercado, Sim, sim, deficiência física, deficiência mental. Tem um supermercado mesmo que eu vou que tem um rapaz que tem deficiência mental, ele já é bem, já é quase senhor, assim. E ele é muito ali, atende uma eficiência muito legal. Pessoas mais velhas sendo admitidas em supermercado, em verdade. caixa, acima dos 50 anos. Então, assim, já temos já assim uma pequeno, mas a gente já consegue ver alguma coisa assim, né? E tem aquela Mas eu, cota, né, das empresas também de tem. contratar. E outra coisa, agora, em 2024, nós temos a Lei da Saúde Mental, aquela, não é exatamente esse nome, mas é uma lei que exige das instituições que cuidem da saúde mental dos seus colaboradores. Então, ali tem muita Travou, Ana. coisa. Ana, deu uma tra... Eu deu uma travada? travou. Voltou? Aham, mas agora voltou. Voltou? É uma lei, Aham. Gabi, que eu penso que engloba tudo isso que a gente está falando. Porque precisa Teste do celular. Bonzinho, João. se precisa pensar na saúde mental dos colaboradores, e nesse sentido, também a questão da inclusão, né? Tem Verdade. lei nós temos, né? Lei nós temos, agora Pois precisa. é, a lei da inclusão já é de 2000 e... Você sabe qual é o ano da lei da inclusão escolar? Eu sei que foi É sancionada em 2012, 2016. é Então, demorou... 2012, Eu acho que foi a sancionada... Berenice Piana, né? Sim. Ela é Eu sei que ela 2012, eu começou... acho foi... que.
regulamentada em 2016, se eu não me engano, né? Sim, Acho que sim, é porque eu isso mesmo. lembro que chegou, entre aspas, a atrapalhar o João um pouco, porque eu tentei pôr na a paia, aí teve que colocar na, na escola regular primeiro, que não deu certo, e na época era visivelmente que não daria, mas tentamos Sim, por causa da lei da inclusão e acabei não tendo a vaga lá. Mas eu entendi. lembro por causa disso que foi 2016, mas demorou tudo isso para a lei começar a ser executada Pois é. verdadeiramente. E ainda não é verdadeiramente, né? Porque ela é Não, de uma forma que não tá, a escola não se preparou, na verdade não tem uma preparação para a escola para receber as crianças não especiais tem, ainda. não tem. Algumas até têm uma boa vontade, mas ainda não tá no jeito que a gente precisa, né? E, Não. como eu te falei, ainda demora para os pais também chegarem alguns que não conseguem realmente ir, aí acaba forçando um pouco a escola, não, também é bem É, difícil para dar certo, enfim. Demora muito exato. para as leis da, né, a lei Tudo, né? aparece, mas até começar demora muito. A realidade, ela está sempre à frente da legislação, sempre, sempre à frente, né? Então, assim, tá na nossa mão mesmo, assim, eu acho, enquanto sociedade, fazer as coisas caminharem, né? Então, Verdade. assim, eu Isso, acho que. bonzinho, né, João? Muito bem, carinhoso. Ê, John! Agora tá dando beijo, pelo menos. Ah, aquela outra live, misericórdia. Ai, mas é Credo. assim mesmo. Esse aqui não é spray de garganta. Esse aqui é rifocina, ele querendo que aperte na garganta. Ai, meu Deus do céu, rifocina Ainda na bem que ele veio me garganta. mostrar, né? Pelo menos. Até que É, é é isso. parecido. Depois eu vou Nossa, é comprar, que mesmo? acabou, tá bom? A mamãe vai comprar. Ai, gente. Ana, eu tinha outra pergunta pra te fazer, que tem a ver também com esse cansaço da mãe, né, atípica, que seria como diferenciar o cansaço da maternidade atípica e os sinais de transtornos que sempre estiveram ali. Ah, sim. Olha, eu acho que Muitas, né? depende, Muitos casos. são muito, eu acho que assim, depende da própria forma como a pessoa vai se vendo esse escalonamento aí, né, da própria manifestação, né? É, é, é importante que ela esteja aberta, e muitas vezes até por conta do próprio quadro que vai se desenvolvendo depressivo, ela não consegue ver que ela vai piorando, né, Gabi? Que ela vai entrando nesse quadro, assim, de depressão, de desgaste, né? Então, fica muito de acordo com o que ela vai recebendo mesmo, acho que assim, de atendimento, né, de escuta. Então, assim, a sobrecarga que ela vai tendo, né, das situações ali que vão acontecendo, ela pode entrar num colapso, né? Então, assim, eu não sei se é nesse nível que você está querendo fazer essa diferenciação, assim. Às vezes algum diagnóstico que ela vai descobrir mais pra frente, que através do autismo do filho ela começa a perceber, tipo, não só uma sobrecarga ali. Dela. Sim, sim. Isso que eu tava querendo dizer. Porque aqui já a próxima pergunta seria assim, ó, que é muito comum que pais, mães, irmãos terem também autismo ou algum transtorno, né? Ou Hum, às vezes algum TDAH, borderline, alguma coisa. Assim, eu sim, tenho visto isso em famílias que muitas mães acabam descobrindo, estudando sobre o autismo no filho, que também tem autismo, ou o pai tem autismo, ou começa a ver muitas características parecidas, ainda não consigo diagnosticar, ou algo desse tipo. E quando é uhum. necessário buscar ajuda, como lidar com mais um diagnóstico, se for o caso de ter um diagnóstico, nesse sentido, assim. Então, assim, quando ela vai, quando precisa buscar ajuda, seria o ideal preventivamente, né? Assim, eu sempre penso que assim, procurou ajuda para o filho, acho que assim, tendo possibilidade, tendo ali, dependendo da circunstância, paralelamente já deveria procurar um apoio para parental, né? Assim, independente da terapia do filho. Porque na Sim, terapia do filho vão ter as devolutivas,
né? Vão ter as reuniões de retorno, feedbacks e tudo mais, né? Vai ter orientação por causa daquela terapia, né? É, da psicóloga, da fono, né? Na consulta quando vai com o psiquiatra, né? Na pedagoga e tudo mais, tudo isso vai ter a Sim. parte que envolve a família, né? A orientação de família. Mas a parte específica em que a família vai buscar para ela, né? Isso é uma lacuna que ainda a gente tem, ainda existe. Então, Uhum. eu acho que o ideal, se a gente pensar assim num preventivo, né, seria começou o tratamento para o filho, diagnosticou alguma coisa, descobriu, nossa, está aqui, pá, procura para si. Procura para si uma ponte de apoio, porque naquele momento começou também algo em si. Por quê? A gente já conversou sobre isso aqui. O que acontece? E eu já escutei também nas lives aqui as mães falando desse momento, né? No momento em que descobre o diagnóstico, né, com os filhos, o que acontece? Tem um boom também na cabeça da mãe. Tem aquela coisa de que assim, poxa, aconteceu uma coisa aqui. E agora? Então tem aquele choque inicial, muitas vezes a pessoa paralisa. Dependendo do perfil, a pessoa reage de diversas formas. Às vezes ela paralisa, não sente nada naquele momento, vai atrás das coisas do filho. Mas aquilo vai para algum lugar dentro dela. Isso, com Vai para certeza. Não algum só lugar. aquela que parou para ter o luto, não é diferente daquela que foi direto à luta, porque chega uma hora que ela também dá aquele. Ela não tá Não, feliz, né, com aquilo. exato, e Ela não. outra, não tem essa compreensão, ela não é imediata. Então, assim, eu não, isso é humano, ninguém consegue, assim. Eu agora tive um diagnóstico e nossa, eu já estou sabendo que eu estou elaborando isso, que não é assim. Nós Sim, não somos assim, a gente não aperta o botãozinho e já estamos aqui sabendo que a gente está elaborando. Existe uma reação. Às vezes eu posso me recolher, às vezes eu me congelo, às sim. vezes eu vou para o meu racional, vou na prática, não, vamos lá, vamos providenciar. O que eu tenho que fazer para o fulaninho? Ah, tal, não sei o quê. Ah, não quero nem saber de mim. Vamos lá, vamos cuidando. Ah, onde tem isso? Onde tem aquilo? Ah, nananã, né? É, Então aí muitas vezes esse nome, guerreira, nananã, aquelas coisas ali que o povo gosta de botar rótulo, né? é. Nossa, como que você enfrentou isso muito bem, nananã. Mas a pessoa tem um preço que está pagando ali, Foi né? falta de opção, Depende. na verdade, né? Foi o que Então, deu pra ela fazer. Ela teve que ir atrás. Teve opção. aquela também que nesse momento cingiu, né? Que a gente fala assim, cingiu coisa e deprimiu, vamos dizer. E nessa depressão ela também precisou ir atrás, mas ela estava exausta, porque na situação em que estava ali, ela precisou ir com exaustão ou não, ela precisou ir atrás, ela também tá sofrendo, né? Então, assim, eu penso que, assim, no mesmo momento em que começou a ir atrás da questão do filho, precisa ir atrás da questão da mãe. Da mãe, da mãe que é o nosso foco aqui, né? Mas, assim, Sim, precisa ir atrás. Então, assim, vamos lá. Para ela dizer o que é aquilo, mesmo que ela chegue nesse espaço e diga: eu não estou sentindo nada, estou congelada, para mim, eu só quero saber do meu filho, eu só quero cuidar dele, mas ela precisa verbalizar isso, num lugar que ela seja cuidada, sim, que ela esteja ali para expressar isso, né? Que esse lugar seja para isso. Porque ela pode até falar isso para os amigos, para a família. Não quero saber de nada, eu quero cuidar do meu filho, eu quero procurar, nananã, mas está disperso. Se tem um lugar onde ela coloca essa questão, ali é um espaço de iniciar um processo de elaboração daquilo.
E até chegar a esse ponto de dizer assim, puxa, eu tô com luto, eu tô sofrendo um luto, meu filho não era o que eu esperava, meu Deus, olha, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? E meu filho tem essa deficiência e tal, porque esse momento de achar que o mundo acabou vai ocorrer de qualquer forma, assim como ocorre em situações críticas que qualquer mãe passa quando um filho tem uma crise, um problema e tal, que você, nossa, e agora? Parece que Sim, eu fiz tudo errado e agora aconteceu isso, tá, né? Então tem essa situação. Então esse espaço que é na verdade o que a gente está querendo oferecer aqui, né? Assim, um espaço em que as mães falem, expressem qual é a experiência dela, compartilhem, escutem de outras mães também. Então ela seja um espaço de parcerias, de trocas, mediado por alguém que vai cuidar disso, desse espaço protegido ali para, né, ela perceber o efeito de fazer isso no espaço protegido, no próprio espaço, né? sim. Então Que ela seria tem essa a ideia. um lugar para expressar essa dor que ela tá sentindo, né, Ana? Porque às vezes ela não pode em Expressar, casa. Em casa ela quer, tipo, expressar. ela precisa ficar forte, né? Só que cansa Sim, ser forte todo o tempo, sim, né? sim, sim. Precisa também demonstrar nossa É. fraqueza para alguém que possa nos ajudar, né? Além de Deus que Eu já ajuda, mas que Deus também fez os profissionais para ajudar nessa parte também. Eu penso até que essa nossa parceria aqui, Gabi, é resultado disso, eu acho. Verdade, né? Porque você me ajudou nessa A fase gente teve quando quantos comecei. momentos, né, teve para É, isso, que era uma coisa verdade. que era para expressar, né, para reverberar aquilo, sem julgamento, sem nada, um espaço que se pudesse falar de si, das questões, né, de desarmar essa culpa, quebrar isso e Falar dos seus ver. erros, né? Falar, eu realmente estou errando com meu filho, eu não estou conseguindo chamar atenção da forma certa, eu sei a hora que é birra, mas eu não consigo lidar com isso. Estou precisando tirar as cadeiras para fora ao invés de corrigir ele, né? Ou Que era o meu caso. de sair É, com ele sem João, receio dele pega seu ser quem celular. ele é, né? Sim, Sem receio de ser quem ele é. Olha o que a gente fazendo a live com ele aí, beijando você, saindo. é, Qual o sim, problema? Entendeu? sim, É isso que é sobre isso que a gente tá assim, que seria. Eu gosto de sempre trazer para o que está acontecendo, porque sim, não é nada mágico, é essa coisa que a gente precisa trazer para o cotidiano mesmo, assim, né? sim. Então, várias outras perguntas ainda, mas seria bem isso, Ana. Eu acho que seria essa ajuda mesmo que as mães precisam. Tem muitas que não conseguem ir no psicólogo, né? Porque não tem a rede de apoio, né? Não conseguem nem ir Sim, no médico. Então, assim, online seria o ideal, assim, para muitas, né? pois é. E acho que é bem legal, assim, de qualquer lugar. Imagina, uma mãe de cada lado, todas passando a mesma situação, a gente vai sentir assim, não estamos sozinhas. Tem outras mães que passam o mesmo, acho que é bem legal mesmo essa parte Eu de. penso que esse canal que você abriu aqui, né? Eu acho que dá essa possibilidade que, assim, não agora, talvez, porque eu acho que tem essa característica que as pessoas veem muito depois também as Sim, lives, né? pode Elas perceber, bem. possam mandar no direct, né? Quem se interessar, e a gente vai começando com esse grupo de 10 aí, faz essa experiência dos 4 meses, né? E Uhum. vamos vendo, ai, vamos fazendo essa rede, né? Tem algumas que já me procuraram quando viram. Eu falei, assistam a live, né? Que a gente vai falar. Mas assim, já tem algumas que estão interessadas também. Mas se Sim, você que está sim. assistindo ou que vai assistir depois do vídeo, pode mandar no direct que a gente vai estar fazendo as inscrições. Inicialmente de 10 vagas. Bom, Ana, você quer falar? Porque assim, eu tenho mais perguntas, mas se você quiser falar já sobre isso, para as mães que vão. Não, a proposta é assim, é um grupo de escuta para as mães, né? A gente está focando nas mães porque é ainda o público que mais
é afetado na questão, né, dos filhos com autismo, com transtorno de desenvolvimento, com deficiência, né? Então, assim, o foco é um grupo de mães atípicas, né? Isso. Para que seja esse espaço de uma escuta especializada, onde ela possa expressar aquilo que ela está sentindo. Os temas eles vão ser emergirem ali no momento, né? A ideia é um projeto piloto inicialmente voluntário ali de 4 encontros por 4 meses, uma vez no mês, 1 hora e meia online. Então a pessoa pode ser no momento em que o filho está numa terapia, ou no filho está na escola, numa instituição, alguma coisa, ou às vezes em casa mesmo, né? É possível, não tem problema. A gente está aqui fazendo a live e o João está aí, tá tudo Sim, certo, é. né? Então é um espaço exatamente dessa forma. Então, assim, inicialmente 10 pessoas para que João, depois. a gente ter um número assim importante, 10 pessoas além de eu e a Gabi, né? Porque a Sim. Gabi aqui vai estar de apoio, é alguém que está facilitando esse processo. Então vamos ser em 12 pessoas, né? 10 mães e eu e você, no caso. Uhum. E aí, esse é um número, acho que importante para a gente ter esses 4 encontros e a gente juntos ver o efeito disso, como é que vai rolar. Ai, Jesus! Desculpa, fui eu, não foi o João, não. O João tá ali na sala e meu filho tem Ai, ai, sozinho. ai, tá certo. Desculpa. Então, a ideia é isso, né? Nesse espaço que a gente possa, né, inicialmente ali ter uma apresentação e a gente criar aquele ritmo com essas mesmas pessoas, né? Sim, Se der mais desse número, a gente faz uma lista de espera, né? sim, Uma lista. E a gente vê com essas pessoas como que vai ser a evolução disso, né? Então é isso. Aí o horário, a gente, depois que tiver esse número de pessoas, de repente a gente pode. Eu vou ver um horário, a gente vê umas 2 opções de horário, né? E põe para essas pessoas para ver qual horário que vai ser melhor preenchido, né? A gente sim. pode Eu vou fazer fazer isso. um grupo no WhatsApp para pôr essas mães e aí a gente vê. Põe lá uma. Ah, Tal, você põe as opções dos horários que você tem disponível e a gente vê qual a maioria vai conseguir se encaixar, isso né? mesmo. Aí a gente faz uma Pra ficar. enquete e vê qual é o horário que vai Isso. dar certo para a maioria, para poder a gente estabelecer esse horário e a partir desse momento a gente fica nesse horário. Todo Sim. mês, aquele horário, aquele dia da semana, no mês, tal. Aí a gente vê se vai ser primeira, segunda, terceira semana do mês. Acho que isso a gente, nesse mês de junho e julho, a gente vai organizar. A gente Sim. pode pensar lá de começar em agosto, o primeiro encontro. A gente forma esse grupo, começa em agosto, aí vai agosto, setembro, outubro, termina em novembro, esses 4 meses, né? Sim. Então a gente pode, mas, enfim, eu acho que a ideia é essa mesmo, da gente poder criar esse Sabe o que eu laço, pensei? né? Se você puder em julho, eu acho que julho é Sim. um momento que, pelo menos antes, agora eu não sou mais tão assim, mas eu ficava muito sobrecarregada nas férias. Ah, sim. Hoje nem tanto, Tá. mas se eu tivesse isso na minha época de férias, me ajudaria tanto, que eu imagino que vai Porque ter mães que vai ser o mês de julho é um mês que tem férias, né? O mês todo, sim. né? Férias escolar, às vezes férias da instituição, só terapia que normalmente não para, mas tem aquele momento que para muito, sabe? E é um É, momento que eles dão uma pioradinha, a gente fica doido em casa. Eu acho que talvez seria legal começar em julho. vamos ver, de repente, Se você a conseguir. última semana do mês, né? Porque vamos Aham. ver quem são as pessoas que vão se Sim. aproximar. Aí a gente faz o grupo com essas 10 e nós duas, Frida, fora. e a gente faz a enquete para ver. Eu vejo uma data e dois dias aí. Desculpa, que agora o João Pedro me A aprontou vida aqui. como ela é, minha gente, é assim mesmo. Ao vivo é assim. Não, o João Pedro aprontou uma aqui que depois eu te conto no off. Aí a Vai, gente faz esse, aí a peraí, gente João. faz no grupo e faz Pega essa seu celular, João. pergunta. Faz a Legal. pergunta para o pessoal para ver, né? Para ir Mas montando eu mais ou acho que menos, né?
para com ir que, montando com, né, dependendo. assim, dependendo de quem foi se aproximando e tal, mas é uma boa ideia, porque eu acho que dá para ser, tipo assim, pegar a última semana do mês, aí a gente pega a última de julho, Sim, pensando que a gente já está aqui em junho e tal. Acho sim. que dá sim, né? Vamos Legal. ver. Mas é isso. Ana, dá para fazer mais perguntas ou você ainda já está no Nós temos horário 10 mesmo? minutos, né? Nós temos 10 Então, deixa minutos, eu né? escolher uma pergunta boa aqui. Que a gente acabou ficando algumas que eu queria te fazer, mas vamos ver. É tanta coisa, né, Gabi? Então é Sim, isso, é um bate-papo é muito que. assunto, né? Que dava pra gente ficar É. aqui o dia inteiro falando. Os Que temas dentro são disso esses. tem A muito ideia do assunto. grupo é isso, né? O grupo é isso, Então, que vai surgindo sim. assim, né? Vai surgir conforme cada história, né? É, isso Ana, mesmo. aqui assim, tem várias perguntas ainda que eu gostaria de fazer, mas como não dá tempo, eu vou te fazer uma que eu acho tão importante, assim. Qual o papel do pai no cuidado e na rotina terapêutica da criança e o papel do marido para a mãe atípica? Talvez alguns Hum, pais vão assistir, eu acho legal, assim, ou se a mãe atípica estiver assistindo, manda é, para ele. manda para ele, é. É, eu acho que você fez uma diferenciação importante, né? Porque uma coisa é o pai, outra coisa é o marido, né? E muitas vezes as duas coisas estão juntas, pai e marido, Sim, né? aham, Porque assim, pode ter ex-marido, mas não tem ex-pai, né? sim, Então, sim, já começamos por aí, né? Porque muitas vezes os relacionamentos eles não continuam, então vão ser ex-marido, né? Mas o ex-pai não tem, né? Então, assim, eu acho que para a mãe é importante o apoio do pai do filho, né? Seja ele, se for marido, melhor, porque vai sim, estar ali do lado, né, participando daquele cotidiano, vai ter ali também uma transformação nessa pessoa, porque ele também vai passar por um processo da perda do filho ideal, tudo mais. Então isso também vai requerer ali um ajuste no casal enquanto pais, né, daquela criança. Então, e isso sendo demonstrado, né, para a mãe, isso é algo que, apesar dele se mostrar fragilizado, isso não é fraqueza. E a mãe, muitas vezes, ao perceber isso, ela pode se sentir apoiada, porque também está havendo uma parceria no sentimento. Está sim. sentindo que alguém, nossa, ele também está se sentindo sensibilizado, sensível, fragilizado com essa situação. Estamos juntos nisso, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Eu escutei aqui nas lives das mães o quanto que fez As que tem e o que não diferença, tem, né? o quanto que fez diferença as que tiveram apoio do marido, essa transformação também que teve no marido e o quanto que isso fez elas sentirem-se apoiadas, né? Elas se sentirem apoiadas e os dois juntos lidarem com a transformação da na lida com o filho, né? Então, isso faz diferença. Agora, não está vivendo junto, não deu conta, não é marido, é ex-marido, não é ex-pai. Então, vamos lá, vamos lidar com a situação desse filho. Como é, por exemplo, dividir as atividades de levar nas terapias, como é, né, acompanhar o processo de desenvolvimento desse filho, como é estar com esse filho em situações outras, né? Dividir a guarda mesmo, estar aqui, vou pegar o filho tal dia, vai estar comigo, vai, né? Nossa, o filho teve um problema crítico e tal, a mãe poder ter os pais manterem essa amizade em relação a esse apoio do filho para o filho, né? Então, é, percebe? Então, assim, são situações em que vai dando a possibilidade da mãe não ficar sozinha, né? No cuidado desse filho.
Então, isso eu estou falando tudo em relação, assim, do que é importante acontecer. Não vamos nem falar no que não acontece, porque eu acho que não vale a pena. É a minoria, né, na verdade, que acaba ficando, mas é legal a gente falar justamente para quem não está presente e possivelmente vai assistir a live, tá em tempo. Ajude seu filho, vai até ele, se É, aproxima. E se não é porque ele é aproxime. autista ou tem uma deficiência que deixou de ser seu filho. E assim, vou É, te falar por mim, o que eu mais sinto falta, mais assim, que me ajudaria muito, é poder conversar sobre o caso do João com o pai. Por com o exemplo, pai. com o pai, por exemplo, para decidir algumas coisas mais importantes. Ah, não tá Sim. dando certo esse remédio. Será que eu mudo de Ah, remédio? sim. Mudo de remédio? Mudo de Sim. terapeuta? Mudo de terapia? Tento tal terapia nova? Apareceu tal coisa? Ter essa conversa, eu não tenho essa conversa. E eu Sim, gostaria sim. muito, faz muita diferença, porque entra a história da culpa. Você dividindo isso, essa responsabilidade grande, você não vai se sentir tão culpada caso aquela terapia não deu certo. Foi uma coisa, uma Aham. conversa em conjunto. Agora, Sim, você sim. sozinha decidir tudo é muito É, pesado. Não que o filho é. seja um peso, mas a responsabilidade é um peso Mas enorme. fica uma carga muito grande, Qualquer né? coisa que eu decidir pra ele, certo ou errado, vai, assim, vir sobre mim aquilo. E sobre a vida dele, que é o mais importante. Tudo que eu fizer pra ele, que eu acertar ou Uhum. errar, vai refletir muito no futuro dele, na vida dele. É. E isso é pesado. E eu não ter com quem dividir é muito difícil, sabe? E nessa ideia de que não existe ex-pai, é importante que os pais que ouvirem aqui, né, nossa conversa, pense que sempre há tempo, sempre há Sim, tempo. sim, É, a porta sempre vai estar aberta, porque ele vai ter aquele filho para sempre. Então, sim. às vezes, num determinado momento, ele não deu conta, se afastou Também e passou por um realmente luto, talvez, né? precisou passar por aquilo, nem sabe, ficou confuso, sei lá, se tocou, nossa, tem o meu filho, o que que eu posso fazer, né? Se aproxima, né? E Baixa a também tem casos guarda. que não adianta a gente tentar, que não vai se aproximar. Que, Sim, tipo não assim, é, né? mas assim, Alguns falando casos. pro pai, né? Falando pros Sim, falando pais, pro né? Que pai. ouvirem, Porque assim, eu que sempre aqui falo isso quando eu se converso. tocarem, eles se Continua sendo seu procuram. filho. Continua sendo seu filho. Casando com outra pessoa ou não, é seu filho. E vai precisar de você a vida toda. A Pode vida estar adulto, toda. que ele vai. E o João, por exemplo, reconhece o pai. Então, assim, Aham, tem essa, ainda é, tem mais isso, sabe? Reconhece, gosta, tem afeto. E exato. é muito complicado essa parte. Pois é, então é aquela coisa que nunca é tarde. Não Sim, tem essa coisa também de, nunca procurei, então não vou procurar. Não, procura. Sentiu que sim. Se sentiu precisa, preparado ou não se se sentiu sentir preparado, que a gente faz sem estar preparado, vai sem estar atrás do seu filho. preparado, vai. Sentiu que o coração deu aquela chamada assim, vai sem estar preparado mesmo, né? Isso. Procura a mãe do filho, fala, ó, tô querendo ver, tô querendo conversar, É não, direito do pai ver, né? E a não mãe não tem sei nem pode. e pode até falar assim, não sei nem o que que eu vou fazer, mas eu quero estar aí junto, não sei, me fala aí, procura saber, né? Tipo assim, ver, ligar por vídeo, falar oi, de vez em quando acompanhar, ter essas conversas para decidir as coisas, como eu falei. Ver, sabe? Ver, dar uma voltinha na rua, qualquer É, coisa, assim, conviver, ser pai. exatamente. Não tem, Igual não seria de tem qualquer criança, né? igual seria de qualquer criança, exatamente. Porque é ex-marido, ex-namorado, ex-companheiro, ex o que for, João, pega mas seu celular, não quer ex-pai ver. não. Ex-pai não tem. Então, Sim, vai ser para sempre. E nunca é tarde. Então, acho que o recado que eu deixaria para os pais é esse. Nunca é tarde para você procurar seus filhos, aqueles que se afastaram, né? Nunca é sim. tarde. Procure, vai. E os que estão perto Sem apoiem mais, saber. né, Ana? E os que estão perto? Muito bom, é isso mesmo, né? Eu acho que é ali, para e pá com a mãe. João, Isso, a vida é assim, né? Não é aquela coisa, né? As mães que dão conta
como a gente sabe, né? Não Pega é seu aquele celular agora negócio, lá. Vai lá pegar. Desculpa, Ana. não é aquele negócio, ai, é guerreira, dá conta, é super mulher. Não, não é super mulher nada. É mulher, sente, chora, sente dor, e é com isso que vai. Então, os homens que dão conta também, é isso aí também, né? Não merece condecoração, não, é normal. Verdade. É seu, né, Ana? Não tá fazendo nada demais também. É que é tão Não raro que a gente merece. fica até É, assim, não, surpreso de ver, mas realmente não é não, uma não. coisa que é. Tá de parabéns, tá fazendo um bom papel, assim como a mãe também tá, A né? mãe tá de parabéns, nossa, que legal. Agora, que bom que tá acontecendo isso na sua vida. Agora, isso não é uma coisa para te colocar assim. Um Gente, pedestal. não é, nossa, no pedestal, porque é um pai presente, porque isso, porque aquilo. Não, meu filho. O filho é teu. Toma que o Toma que o filho filho é seu. é, né? Bem, isso Vamos dar conta. aí, Ana. Obrigada, adorei. Ai, querida, então é isso Ah, muito aí. obrigada. Agora eu vou te agradecer por, sim, pela segunda vez estar participando da live. Você, assim, como eu já te falei na outra, você é maravilhosa. Sou muito sua fã, admiro Ai, que demais seu legal. trabalho, a forma que você trabalha, a forma que você aborda os temas e tudo mais, a sua vontade de ajudar também. E eu Sim. te desejo tudo de melhor nesse mundo, de verdade. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa, exemplo para muitas. Ai, que bom. Obrigada. E Tamo vai ser junto muito nesse legal esse processo aí. trabalho, vai ser muito legal esse trabalho aí Vamos ver se desses agora a quatro gente meses. consegue, né, tirar da vontade e o negócio É, acontecer. isso aí, Então vamos tá juntas bom. ajudar outras mães. Isso Obrigadão. mesmo, Assim como você Gabi. me ajudou no meu começo, que eu também vou ser eternamente grata. Não, é isso mesmo. A gente faz isso que está dentro Daqui a do, pouco, João. né, dentro do meu trabalho. É isso mesmo. Isso é que a gente precisa fazer mesmo. Tá bom? Não, mas você faz muito além, não é igual os pais, não. Por isso que eu tô elogiando. Você faz Então tá além, bom. ó, esse trabalho voluntário, né? Tudo isso é bem Aham. bacana, é além da sua função. Tá bom então. Vamos lá. Obrigada, Ana. Então, Obrigada a pessoal, quem você. puder, quem quiser estar participando desse grupo, deixa no comentário que eu entro no direct, ou me manda no direct também, que eu vou estar montando um grupo do WhatsApp para a gente começar, tá bom? São Ok, só 10 então. vagas, então corre lá. Beleza, Gabi. Tchau, Obrigada, tchau. Ana. Beijo, tchau, Obrigada a tchau. você. Beijo. Na tela da vida vou te mostrar o amor que brilha sem disfarçar. Cada instante um passo a sorrir. Milagres pequenos nos fazem